Eu quero saudar a igreja que vai morar no céu com a paz do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus. Acredito que nós incomodamos o Mestre nessa noite. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no Evangelho de João, no seu capítulo 2. João, capítulo 2. Versículo 2. Confesso para os irmãos que eu vim para a escola dominical. Tivemos uma escola dominical maravilhosa. Confesso que você que não veio, você perdeu. Porque Deus falou muito nos nossos corações. Aprendemos muito de Deus aqui nessa manhã. Aprendemos muito. Que Deus possa te dar a oportunidade no domingo que vem você está participando conosco. Você será bem-vindo aqui na escola dominical. E eu fui para casa falando com Deus, até falei com o pastor ministra a palavra. Eu já ministrei a aula, só ministra a palavra. Vamos querer com você. E eu confesso que eu cheguei em casa, deitei, dormi. Falei, quando eu acordei, aí a Raquel, antes de eu dormir, ela falou, você tem que estudar, você vai pregar hoje. Falei, sim, tem que estudar. Eu dormindo no meu pensamento, e quando eu acordei, já era 5h30 da tarde, eu acordei com essa palavra no meu coração. João, no capítulo 2, no versículo 2. Irmão, Jesus está aqui, irmão. Amém. Glória a Deus. No momento que o pastor estava ministrando aqui a palavra introdutória, eu contemplava o Espírito de Deus pairando sobre a igreja. Deus estava aqui, irmão. Deus está aqui. O Espírito do Senhor prove nos agraciar com a sua presença aqui nessa noite. Aleluia. E todo o culto foi a confirmação dessa palavra. João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 2. Somente o versículo 2. E também foram convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento. Poder sentar. Glória a Deus. E quando eu estava sentado aqui, a Raquel ministrando louvor, foi muito claro, ela convidando o Espírito de Deus, ela convidando Jesus para estar aqui conosco. Quando o pastor começou a ministrar, ficou muito claro o convite para Jesus estar aqui conosco nessa noite. Aleluia. E Deus foi trabalhando durante o culto, e Jesus se fez presente aqui. Aleluia. Eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar? O Senhor falou comigo, é isso. Aqui, segundo escreveu João ele vai narrar um episódio muito lindo na vida de Jesus, porque ele vai narrar que no terceiro dia se houve um casamento
ali uma festa, uma família festejando para o casamento. Só que o casamento do judeu, ele é diferente do nosso casamento. A festa do judeu é diferente da nossa festa. Muitas vezes nós se preparamos o ano todo para fazer a festa de um dia ou de algumas horas. Preparamos tudo, organizamos, fazemos-se uma lista de todos os convidados e de tudo que nós precisamos comprar para servir bem os convidados que irá na nossa festa, para a festa durar apenas um dia. Só que a festa aqui do judeu, ela dura aproximadamente 7 dias. E houve-se uma preparação para essa festa, houve-se uma lista de convidados, e nesta lista de convidados, alguém é convidado para a festa. Esse alguém que é convidado para a festa é uma pessoa muito especial, é uma pessoa muito importante. Ele é convidado para o casamento. Aí no versículo que nós lemos, segundo João, no capítulo 2, versículo 2, que Jesus e os seus discípulos foram convidados para o casamento. Irmão, quem aqui já fez alguma festa e na lista escreveu Jesus nela? Deus falou muito comigo, irmão, quando eu li isso. Eu falei, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa porque por diversas vezes na minha vida eu fiz várias festas, eu participei de várias comemorações, eu até citei o teu nome, mas eu não convidei o Senhor. E por muitas das vezes, em algumas áreas da minha vida, por eu não convidar Jesus, aconteceu-se alguns problemas. E muitas das vezes, mesmo se eu tivesse convidado Jesus, o problema iria acontecer. Só que a diferença, quando nós convidamos Jesus para participar da nossa vida pessoal, ainda que haja algum problema, nós sabemos que quem está convidado, nós sabemos que ele é importante, nós sabemos disso. Só que aqui, Jesus foi convidado para participar, para festejar. Jesus não foi chamado para resolver nenhum problema. Jesus ainda não tinha realizado grande milagre. A gente até nomeia que foi o primeiro milagre de Jesus na Bíblia. Todo mundo conhece a história. Jesus transformou a água em vinho. Todos nós conhecemos. Ele transformou a água em vinho dentro de um casamento, dentro de uma festa. Só que, imagina eu convidar alguém para a minha festa sem interesse algum, simplesmente pelo aquilo que ele é, simplesmente pelo amor e pelo carinho que eu tenho por aquela pessoa, sendo que essa pessoa é tão importante que o meu convite não vai ser apenas um convite normal, um convite de uma pessoa que tem poder, uma pessoa que pode fazer grandes coisas. Mas o que me chamou mais a atenção é que ele não foi convidado porque ele era Deus, ele foi convidado porque ele era uma pessoa da família, uma pessoa mais chegada. Provavelmente esse casamento era de algum parentesco de Jesus,
ou de alguém bem próximo a Jesus. Aí Jesus, estando no casamento, como eu disse, muitas das vezes nós fazemos muita coisa em nossas vidas e não convidamos Jesus. Aqui eu já poderia finalizar, pastor, esse sermão e dizer para você e dizer para mim que você precisa convidar mais Jesus para a sua vida. Você precisa convidar mais Jesus para fazer parte da tua vida, não pelo aquilo que Ele pode fazer, mas pelo aquilo que Ele é, irmão. Nós passamos diversas vezes muito tempo na nossa vida olhando para Jesus como se Ele fosse um amuleto, ou como se Ele fosse uma chave, ou como se Ele fosse uma cura. Eu olho para Jesus como alguém que pode resolver os meus problemas, mas eu não tenho o carinho, o amor de amar Ele pelo aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é meu Pai, Ele é meu amor. Então nós precisamos aprender a convidar a Jesus para dentro da nossa vida, para dentro do nosso casamento, para dentro da nossa família, para que Ele possa participar e se alegrar conosco, porque muitas das vezes nós convidamos Jesus quando as coisas estão tudo dando errado. Só que aqui Jesus foi convidado para uma festa, para festejar. Sabe que você convidou Jesus para festejar quando você recebeu uma vitória? Quando você passou num concurso? Quando você conseguiu um emprego? Quando você conseguiu comprar um carro? Será que você já comprou uma blusa bonita e você falou assim: Jesus, eu tô legal, tô bonito, você gostou? Jesus, irmãos, Ele é o nosso Pai, mas Ele é o nosso amigo. Às vezes nós fazemos questão de demonstrar para as pessoas algum bem que nós adquirimos, mas não fazemos questão de colocar Jesus no meio. O foco que está sendo totalmente ao contrário daquilo que é o programamento legal, irmãos. Mas o que Jesus está querendo, Ele quer ter relacionamento com você. Ele não quer ser um amuleto, uma lâmpada mágica que você só tem relacionamento com ela quando você precisa de um milagre. Então Jesus precisa ser colocado como prioridade na minha vida e na tua. Eu sei que Ele nos dá essa legalidade de nós recorrer até Ele quando nós precisamos de algo. Eu sei disso, mas nessa noite a mensagem é: eu quero ter relacionamento com você. Jesus quer ter um relacionamento com você. Jesus, Ele não quer simplesmente te dar uma porta de emprego. Ele não quer simplesmente restaurar a sua vida e ficar de lado. Ele quer fazer parte da restauração da tua vida. As pessoas vão olhar para você e tem que ver Deus, tem que ver Jesus do teu lado. Hoje o tema da nossa escola dominical foi uma igreja cheia do Espírito Santo. As características de uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma das características de uma igreja cheia foi a igreja fundamentada na palavra. E a palavra é Jesus. Jesus é convidado para o casamento. Aparentemente foi tudo planejado, tudo certinho, convidado, quantidade de comida, de bebida.
Só que em determinado momento da festa, diz a Bíblia que um problema surge. Isso aqui é muito lindo, porque mesmo Jesus estando no meio da festa, o problema ele vai surgir. E quando o problema ele vai surgir, a mãe de Jesus, identificando o problema, ela vai recorrer até ele. Quando o problema aparece, como que você se comporta? Como que é você quando o problema aparece? A quem você tem recorrido? A quem você tem ido contar? Será que você tem ido contar para alguém, para um amigo, ou para alguém que não tem a capacidade de resolver o teu problema? Aí o vinho da festa acaba. Parece meio contraditório, porque quando o vinho acaba e a mãe de Jesus vai falar com ele, Jesus ele olha para ela e fala assim: mulher, o que tem eu contigo? Aparentemente quem está ouvindo isso está vendo Jesus até desdenhar do que está acontecendo. Só que ele mesmo pergunta e ele mesmo responde: ainda não é chegado a minha hora. Talvez você tenha um problema que aconteceu que não estava previsto na tua vida, e você talvez já recorreu algumas vezes a Jesus e o problema ainda não resolveu, sendo que Jesus ele é o dono do tempo. A hora de resolver o problema não é na sua hora, não é no seu tempo. Você até pode declarar para ele o que você está passando. Se ele está dentro da sua vida, ele está na legalidade de você ir até ele. Sendo que no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. A mãe de Jesus, ela, por alguns minutos, ela aceita isso em silêncio, ela não retruca. Ela conhece o poder que está em Jesus. Ela respeita até mesmo o tempo de Jesus. O que eu te pergunto nessa noite? Quando Jesus, às vezes, você chega até ele pedindo algo, quando ele fala não para você, como que você se comporta? Você retruca, você reclama, você para, ou você fica no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou o seu ouvido para mim. Esperar com paciência é acreditar. Eu falei aqui de manhã que existe duas visões da fé. Existe aquela fé que você acredita que algo vai acontecer, e existe a fé que você tem a certeza que vai acontecer na tua vida. A mãe de Jesus, a fé dela era a fé assim: eu tenho certeza em quem eu tenho crido. Então mesmo Jesus declarando para ela que ainda não estava na hora, Jesus, a mãe de Jesus, Maria, ela tinha certeza de quem era Jesus e da capacidade dele. Então aqui eu já aprendo mais uma lição nessa noite. Eu tenho que ter certeza de que Jesus é capaz de
de resolver o meu problema. Jesus, ele é capaz de resolver o teu problema. Possa ser que não seja na tua hora, possa ser que não seja no teu tempo, mas no tempo certo, Jesus, ele manifesta o teu poder. Aí ela silencia, ela olha para os servos e fala para ele assim: ó, fazei tudo quanto ele mandar. Ela olha para os servos e dá uma ordem para eles, para fazer tudo o quanto Jesus mandar. Aqui eu aprendo mais uma lição. Antes do milagre acontecer na tua vida, você precisa obedecer. A ordem dessa noite é obedecer a voz de Deus. Maria, que é a mãe de Jesus, ela não deu ordem, ela não fez com as suas próprias forças, ela não tentou dar um jeitinho, ela só falou: fazei tudo quanto ele mandar. Sabe por que às vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida? Sabe por que às vezes na minha vida, muitas vezes não aconteceu algo? Porque eu quis fazer do meu jeito. E toda vez que eu tento fazer do meu jeito, o risco de dar errado é muito grande, porque eu sou limitado, eu sou ser humano. O meu poder, irmãos, é natural, mas quando eu obedeço a Deus, o poder vira sobrenatural. Aí os servos entendem. Olha que os servos ainda não tinham contemplado o milagre de Jesus. Eles não tinham contemplado com seus olhos, mas eles entendem que o poder da obediência está acima daquilo que os meus olhos possam ver. Quando a gente obedece às ordenanças de Jesus, é o princípio do milagre. A gente está no caminho certo para o milagre acontecer. Jesus está ali para resolver. Ele está ali, ele pode resolver o problema. Só que é necessário nós obedecermos a ele. Aí Jesus, ele olha os servos. Existia 6 talhas, tipo 6 vasos brancos assim grandes, aqueles vasos não de pedra, aqueles vasos que estavam ali na festa ou na casa. Geralmente aqueles vasos eles serviam para colocar água, para as pessoas se purificar, lavar as mãos, lavar os pés. Só que aqueles vasos estavam vazios, os vasos estavam ali, talvez até esquecido. E Jesus, ele olha para os servos e dá a seguinte ordem: enchei as talhas de água. Os servos obedecem, as talhas estão ali, as talhas de água, as talhas vazia, eles começam a encher, começam a colocar água nas talhas, começam a colocar água, eles começam a obedecer a Jesus. E até então ainda o milagre da transformação ainda não aconteceu, mas a convicção, a certeza de quem está mandando, de quem está me dando a ordem, é poderoso para fazer, é tão grande que eu não desisto, eu permaneço na obediência. E eles colocam, eu já estou caminhando para o final, eles colocam a água nas talhas, enche até a borda aquelas talhas. E eu fui pesquisando,
pensando muito sobre as talhas. Eu falei, Jesus, como que uns vasos que não tinham valor, como que uns vasos sujos poderia ser utilizado para carregar vinho, para transformação? Porque o Senhor não usou outros tipos de vaso, porque o Senhor não usou algo mais perfeito. E os vasos sujos por dentro, a água entrando dentro do vaso. E o Senhor falava comigo que antes do milagre às vezes acontecer, Ele precisa nos encher. Porque existe certas sujeiras em nossa vida que nós precisamos se permitir ser cheio. Tema da escola bíblica dominical. Precisamos ser cheios do Espírito de Deus para que nós possamos ser limpos. Para que o milagre aconteça, precisamos permitir que a água entre dentro de nós e limpa o nosso ser. Aí Jesus olhando, Ele começa a fazer um milagre de dentro para fora. Eu obedeço a Deus, eu abro meu coração, eu permito que a água que vem do céu entra dentro do meu vaso, tira todas as impurezas. Aquelas talhas não tinham valor, suja, vazias. Talvez você, para a sociedade, você não tem valor. Talvez você está vazio. Talvez você ainda se sente sujo ou suja por dentro. Só que você nessa noite veio aqui porque você se permite que a água que jorra do céu entre dentro de você e limpe. Glória a Deus. As talhas estão cheias. Eu já vi alguém ministrando que Jesus jogou a água e ali o milagre já aconteceu, mas não é isso que o texto está dizendo. A água ficou dentro das talhas. Aí Jesus, Ele vai dar a última ordem para aqueles servos: tire agora e leve para o mestre-sala. E quando o mestre-sala provou a água, olha gente, ele enche a talha de água. A água já faz a purificação. O primeiro milagre não é a transformação do vinho, da água para o vinho. O primeiro milagre é a purificação. Jesus ele purifica e a água está dentro da talha. Jesus dá ordem, pega, leva para o mestre-sala. Mestre-sala era aquela pessoa responsável de experimentar. Poxa, esse está bom, pode servir. Isso aqui está bom, pode servir. Esse vinho está bom, pode servir. E eles pegam a água, irmão. Eles não pegam o vinho. Eles pegam a água, vai caminhando e leva para o mestre-sala experimentar. Isso aqui é muito lindo. Porque eu falei, Jesus, por que o milagre não aconteceu simplesmente após a purificação, após a talha estar cheia? Aqui no texto diz que eles saíram do estado e continuaram caminhando até o mestre-sala. E o milagre aqui, ele aconteceu no caminhar. Eu já aprendo mais uma lição nessa noite, que ele
ter uma transformação de vida, não só preciso eu vir aqui e ser cheio e não voltar mais. Não, eu vou lá, vou ser cheio. Nessa noite, você está sendo cheio. Nessa noite, eu estou sendo cheio. Sendo que existe área na minha vida e na sua vida que precisa ser transformada. E o texto me dá base para me falar isso. A transformação da água do vinho, ela ocorreu no caminhar dos servos, na obediência evangelista. Imagina você estar cheio, mas ainda precisa ser transformado em determinada área da sua vida. E como isso ocorre? Ocorre no meu caminhar. Olha, eu estou caminhando. E quando eu estou caminhando, Jesus transforma a minha vida. Jesus não transformou a minha vida, irmão, da água para o vinho de uma hora para outra, igual as pessoas falam. Apesar dele ter poder de estalar o dedo e mudar qualquer situação, só que ele precisa que você caminhe, porque a transformação, ela é contínua. Você precisa continuar, você precisa continuar no caminho, você precisa continuar vindo nos cultos, para que a sua vida seja transformada. Eles levam até o mestre Sala vai lá, pega a água, está aqui o texto está dizendo, quando o mestre Sala provou a água, tornada assim em vinho. Olha só, olha a transformação. Irmãos, o problema aconteceu. Mas antes de você ser prejudicado, Deus ele opera o seu milagre no último minuto, no último segundo. E quando ele experimenta essa água tornada em vinho, ele, poxa, deixaram o melhor vinho para o final. Geralmente nas festas judaicas existem vários tipos de vinho. Eles pegam o vinho melhor, serve primeiro, para que depois que as pessoas já tenham bebido uma quantidade, bebam um vinho talvez de qualidade inferior e não percebam. Só que aqui o vinho na Bíblia significa alegria. O vinho significa alegria. Jesus não está preocupado como você começou. Jesus ele está preocupado como vai terminar a sua vida. Sabe por quê? É agora que Jesus vai derramar o melhor sobre a minha e sobre a tua vida, irmão. Eu sei que teve problema no meio do caminho. Eu sei que não calculamos direito, não esperávamos que isso iria acontecer, mas o problema veio. Jesus, ele, além de querer resolver o problema, ele quer te dar alegria. Ele quer trazer paz para a tua vida, para a tua casa. Ele quer trazer a alegria que talvez você ainda não tinha experimentado antes, mas Deus quer derramar a alegria sobre a tua casa. Mas não é qualquer alegria, é a melhor alegria. Porque o mundo nos oferece umas alegrias, umas falsas alegrias passageiras, que você está rindo, e quando tudo dando certo, você tem condição, você tem dinheiro no bolso, aí você tem muitos amigos, aquela alegria, aquela farra, mas enquanto
está só você e Deus, quando você se sente incapaz, aonde está essa alegria? Aqui, na festa, nem os noivos não sabiam que o problema estava acontecendo. Mas Jesus não resolveu o problema? Tem problema na sua vida que você às vezes nem sabe, mas Deus já está resolvendo. Deus já está colocando tudo em lugar. Deus não vai deixar você não passar vergonha. Deus não vai permitir que esse problema tire a sua paz, que tire a sua alegria. Deus, Ele vai se levantar na hora dele, e no lugar de vergonha, porque era vergonhoso, era muito vergonhoso. Se imagina, se nos dias de hoje ainda é, você ir numa festa e você não sair lá, não comer direito, porque faltou. A gente só é assim, né? Poxa, não tá legal. Eu, como costumo fazer festa, irmão, tem que botar bastante bolo, cachorro quente, bastante coisa para a pessoa. Mesmo assim, vamos sair falando, mas mesmo assim, na casa. Quando eu casei, eu lembro que eu falei, sobrou refrigerante, eu falei, leva, deu uma garrafa cada um levava, foi Sila fala bem, toma aí. Agora imagina, numa festa de 7 dias, para o judeu isso era muito importante, irmão. Porque se acontecesse um problema no período dessa festa, era desonroso. Só que Jesus, ele chega aqui num lugar de desonra, ele dá dupla honra. Imagina aqueles que estavam esperando começar a falar mal, acabou, olha aí, não tá legal. Agora, que vinho bom, olha que maravilha, que casamento abençoado. As pessoas vão olhar para a sua vida, vão ver que Jesus está nela. E tem muita gente, irmão, que é pesado isso, eu vou falar, você vai entender agora. Tem muita gente que é igual ao urubu, fica só esperando você cair, fica só esperando, fica torcendo, evangelista. Não, quando ele cair, eu estou de olho olhando, quando ele morrer, eu vou lá, agora eu vou. Só que Deus não vai permitir que isso aconteça na tua vida. Ainda que aparentemente o problema não é de Jesus. E quando nós convidamos Jesus para o nosso casamento, é tão interessante isso, que ele resolve os nossos problemas, não é o problema de Jesus. Ele foi convidado para festejar, não é o problema dele. Você imagina, o que tem eu contigo, mulher? Não é o problema meu. Às vezes passamos várias provas, várias peleias, porque nós pegamos problema com a nossa própria mão. Lá, tentando, com a nossa própria mãozinha, tentando fazer as coisas que não agradam a Deus, e depois ficamos desesperados. Senhor, e agora, Senhor? O que eu faço? Senhor, o que eu faço? Senhor! Você lembra? Primeira coisa que nós temos a costume de fazer é transferir a culpa para outra pessoa. Nós não temos muitas das vezes a responsabilidade de falar assim, Senhor, foi eu que errei, Senhor. Foi a mulher que tu me deste. Não, foi a serpente que me enganou. Não, Senhor, eu confesso. Não era para me comprar, eu fui lá, comprei, eu estou todo endividado. Não era para mim ir naquele lugar, eu fui. Não era para mim se relacionar com essa pessoa, mas se relacionei, me decepcionei. Jesus, irmãos, Ele te deu o livre-arbítrio. Você faz aquilo que você quiser na tua vida. Mas Ele é tão misericordioso que quando nós convidamos Ele para dentro da nossa vida,
Ele resolve os nossos problemas. Os problemas são nossos. Nós que arrumamos problemas. Porque eu, várias vezes na minha vida, tomei atitude que não perguntei a Deus se era aquilo mesmo. Aí depois eu fui pensar, foi você, ué? Você. O banco te deu cartão de crédito aí, você foi lá, meteu o pé na jaca, saiu comprando, saiu gastando, e agora não sobrou um real no bolso. Aí é Deus que é culpado? Não, é porque eu ganho um pouquinho, Senhor. Eu tenho um cartão de crédito, eu ganho 1.500, eu tenho um cartão de 10 mil. Aí vamos reclamar com Deus o quê, irmão? Não, Senhor, eu tenho que ter controle da minha vida. Senhor, toma o controle da minha vida. Permita fazer parte da minha vida. Quando eu iniciei a mensagem falando que nós precisamos convidar Jesus para a nossa vida, porque Ele é uma pessoa muito importante, é porque tem decisões na nossa vida que nós não vamos ser capazes de tomar sozinhos. Existe decisão que a gente precisa perguntar para Jesus. E Ele vai fazer igual Ele fez com os servos. A mãe de Jesus vai falar: fazei tudo quanto Ele disser. Porque ela tinha certeza que toda a ordem que Ele der, o resultado vai ser sempre positivo. Então eu não sei como está a sua vida, seu casamento, a sua vida pessoal, mas nessa noite eu te convido a convidar Jesus. Não pelo aquilo que Ele pode fazer, eu sei que Ele pode fazer, mas eu convido Jesus porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu lembro que quando Jesus estava no barco com o discípulo, a tempestade se levantou e alguém foi lá incomodar ele, e ele se levantou, acalmou a tempestade, acalmou o vento. A importância de Jesus estar dentro da nossa vida é a garantia, irmão. É a garantia que nós estamos seguros. Jesus estava no casamento, o problema aconteceu, mas o casamento estava seguro, estava guardado. Porque eu não quero só o milagre, eu quero o dono do milagre. Tem pessoas que estão vindo para a igreja. Quantas pessoas já vieram, passaram por essas portas em busca do milagre? Mas cadê elas? Cadê elas? Depois que o milagre aconteceu, quantas vidas já foram restauradas aqui dentro? É bom ser restaurado, é bom ser curado, mas melhor ainda é continuar buscando o dono da restauração, o dono do milagre. Foi tudo que o Senhor me deu nessa noite, dizendo para mim e para você que Ele quer fazer parte da tua vida, Ele quer fazer parte da tua história, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua história. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.